Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós, o podcast mais arretado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e o papo de hoje da gente é sobre forró. E para falar de forró, eu trouxe o professor de música Júlio César Mendes, que também é sanfoneiro, e a gente vai conversar muito aqui, desmistificar, eu consegui falar, o lance do forró aí, toda a cadeia do forró. Muito obrigado por ter vindo, viu, Julinho? Eu que agradeço de novo. De novo, porque já tem um episódio aí. Bem, eu sou professor, mas antes eu sou músico. Isso é importante de falar, né? Todo professor de instrumento musical tem que ser músico. Uhum. Isso é uma coisa importante falar. Eu vou no extremo do exagero nesse caso, porque um professor de instrumento musical tem que ser músico. Uhum. A frase é essa. Pode ser que o professor de violão vai ensinar um iniciante básico. Não necessariamente precisa ser um super músico aí, no caso, vou exagerar. Mas se você vai ensinar alguém a tocar um instrumento e essa pessoa pretende prosseguir nisso daí até um nível profissional, um nível intermediário para cima, o professor tem que ser músico. Não tem como se adquirir a experiência de tocar um instrumento ao ponto de ensinar ele sem você ter sido músico pelo menos, mesmo que não seja mais. Não tem como. Vai no mundo da música erudita, sei lá, piano erudito, tem uma literatura de 200, 300 anos já consolidada, relativamente bem consolidada. É possível que o seu professor toque muito bem, não seja um músico que viva tocando e vai lhe ensinar bem. Mas em música popular não. Tem que subir no palco. Né? É impossível, completamente possível. Eu digo isso com certeza absoluta, por isso que eu estou dizendo. Eu sou músico antes de ser professor. E eu sou professor de acordeon porque eu sou músico e não teria como ser diferente. Do mesmo jeito, não tem como um professor de cirurgia não ser cirurgião. Galeno, sei lá. Com Galeno dando aula com livro lá em, sei lá quando, Galeno dando aula com livro, não se podia mexer no cadáver, então ele mostrava um desenho ali para usar. Não, é assim, é assim. Quando você chegar na hora, aí você te vire, se for diferente. Não tem como. A experiência prática tem que estar presente. Massa demais. E é isso, eu vou conversar com um músico sobre forró, músico e professor. Ele é músico primeiro. Antes de começar esse papo, queria dizer que isso aqui é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O É Nóis Podcast é uma produção de Sulfarias que está aqui do meu lado direito e vai conversar comigo e com o Julinho durante esse papo maravilhoso. É isso, se inscreve aí no canal do YouTube, no Spotify, em todos os lugares que a gente está presente. A gente vai deixar os links tudo aqui na descrição. E é isso, galera. Vamos para esse papo. Julinho, já teve aqui antes, né? A gente já falou um bocado também sobre forró no outro, mas não foi um papo específico. O pessoal gosta de ficar me provocando sobre isso, né? Talvez tenha sido o papo mais polêmico que eu tive aqui, viu? Foi, que perigo. Que perigo. Mas vamos falar desse danado, desse forró, que a ideia é a gente tentar descobrir da onde ele veio, como é que ele surgiu e tudo mais. Só com a máquina do tempo. A máquina do tempo. Quando ela existir, vai que já existe e a gente não tem acesso, ela tá escondida, né? Eu acho que ela deve existir já. Eu também sou desses de... Mas... forró é uma coisa misteriosa, né? Mas ela é mais misteriosa para quem não vive aqui. Sim. Porque pra gente que vive no lugar onde o negócio existe, onde ele é endêmico, como uma epidemia, pra gente é simples entender. Não precisa de muitas explicações. Sei lá, eu vejo as questões, sei lá. Às vezes uma criança pergunta, criança pequenininha, 5, 6 anos, como é que os bebês nascem? Como é que os bebês são feitos? Tá entendendo? Você não vai precisar mostrar um filme pornô pra criança. Sim. Ela não quer saber daquilo, ela não vai entender aquilo. Ela precisa de uma explicação simples. É assim, papai e mamãe namoram, sei lá. E ela vai ficar perfeitamente satisfeita. Foi então ultrapassado. Uma dúvida que ela tinha foi então ultrapassado e acabou. Ela não vai precisar saber uma coisa além do nível técnico que ela compreende. Então, aí eu vejo muita gente. Como é que eu vou explicar para os meus filhos se eu vejo um casal de homens se beijando na rua, um casal de mulheres se beijando na rua? Sei lá, meu amigo, você explica coisas, é muito mais como é que você vai explicar... sei lá, a jumenta falando com o Balaão, se você for cristão, tá entendendo? Pra muita gente isso vai soar tão absurdo quanto. Então, é uma questão às vezes só de preconceito, mas é uma questão de você aplicar a circunstância, o que é da circunstância. Pra gente que mora aqui, forró é forró como ele é, a gente não precisa ficar buscando coisas, porque a gente tá vendo como ele é. A gente nem precisa saber como ele foi, nem precisa saber de detalhes muito específicos, porque a gente tá aqui.
Quem não é daqui provavelmente vai precisar ter um aporte maior. Sei lá, quem pesquisa o tipo de música cujo dono da música ou da arte tá vivo, você vai lá e entrevista o cara. E Beethoven, se você quiser saber da música do Beethoven, você vai entrevistar Beethoven como? Morreu faz tempo, quem teve contato com ele morreu faz tempo, quem teve contato com ele morreu faz tempo. É mais difícil, né? Então você vai ter que buscar informações em outros âmbitos, né? Aqui pra gente não. Pra gente é muito simples. A gente sai e vai no forró. E vê como ele é. Se é com pessoas, especialmente pessoas de referência fazendo aquilo, né? Exatamente. Então, tudo que é explicação sobre isso pra gente é muito simples, porque a gente vive, não precisa explicar muito. Verdade. Mas a gente consegue chegar num consenso. Historicamente, existe um consenso de como se originou o forró? A palavra forró tem já em umas explicações, né, do que significa do forró bodó, da bagunça. Chiquinha Gonzaga, a compositora do Rio de Janeiro, não a irmã Luiz Gonzaga, com quem eu trabalhei, ela tem uma opereta, uma ópera pequenininha, chama O Forró Bodó, que a palavra forró bodó, e nesse contexto, quer dizer bagunça, confusão. No Rio de Janeiro, aí, começo do século XX, forró, como a gente pensa, não era difundido nem de perto, né? Embora tinha um nordestino já migrando para lá, e que fizeram uma história no choro, especialmente. Mas o forró desse jeito, a palavra forró bodó, qualquer coisa assim, era tipo bagunça ou qualquer coisa nesse sentido, embora tivesse vários significados dependendo da circunstância. O forró, como a gente conhece, e veja uma coisa importante, forró pé de serra. Sim. Eu não digo forró pé de serra quando eu quero me referir ao forró tradicional, eu digo forró. E forró tradicional já é também uma coisa, outra nomenclatura que não tem nada a ver, né? Não tem... Forró, quando eu digo forró, então toda vez que eu digo forró, é forró pé de serra. Não direito. Se eu quiser me referir a alguma outra coisa, é isso que eu vou especificar. Forró é forró. O forró, como a gente chama de pé de serra, para quem não é daqui e está assistindo, zabumba, triângulo e sanfona, é uma construção que essa provavelmente, se não foi criada por Luiz Gonzaga, ele foi o disseminador principal, que é uma redução, mais ou menos, do que é uma banda de pífano completa. Certo. Então, no geral, o que a gente condensou como forró hoje, e que hoje é consolidado, é uma mistura dessas coisas de banda de pífano, com a poesia dos cantadores de viola, o toque da viola, a poesia dos aboiadores, fazendo toada ou aboiando, e essa sonoridade toda específica. É mais ou menos isso. Massa. E uma mistura disso tudo. É uma mistura disso tudo. A rabeca entra antes da sanfona também, né? Em algumas circunstâncias. A rabeca é uma coisa, pelo menos... Eu sou de Garanhuns, vivi minha infância toda em Garanhuns. A construção que eu tenho dessa coisa do forró é da minha vivência em Garanhuns, enquanto eu ainda não era músico. Então eu sempre tento trazer essas memórias, seria a memória do observador leigo. Para que eu comecei a virar profissional, eu processo essas informações, obviamente, de um jeito diferente. Eu nunca tive contato com rabeca em Garanhuns, no meio do forró. A coisa da rabeca tocando forró é uma coisa mais de perto do litoral, em geral. Sim. E é uma coisa legítima do mesmo jeito, só que é mais específica. O que é mais abrangente pelo meio do Nordeste todo é o forró, como a gente chama de forró, com acordeon. Certo. Zabumba e triângulo e pequenas variações disso daí. A rabeca entra como entraria um outro instrumento qualquer que conseguisse se adaptar a isso. Quando o forró é só com rabeca e o resto do instrumental de forró, ele adquire também características específicas. Mas a rabeca é um instrumento muito importante aqui, cavalo marinho, em manifestações tradicionais que, ao ouvido às vezes de um leigo, é muito parecido com coisa de forró, porque tem uma dança, porque tem... Mas é uma coisa completamente diferente à nossa visão, que é do meio, né? Claro. Então, esses instrumentos... zabumba, triângulo e a sanfona são os principais, né? São os principais. Com ele tem-se a orquestra. A orquestra inteira, né? Aí vamos por detalhes. Vez ou outra eu vou falando disso, não sei se fica um negócio muito técnico, muito específico para quem não é do meio, mas para quem é daqui vai entender rapidamente. A zabumba é aquele bumbo grandão, né? Que tem uma pele em cima e uma embaixo, duas peles. Bota a foto aí, editor. Eu vou botar a foto aqui, galera. Eu vou tentar fazer esse episódio aqui. O editor vai tentar, eu não, né? Que eu não sou o editor. O editor vai tentar fazer aqui, mostrar pra vocês tudo que a gente tá falando. Isso. A zabumba, o triângulo e a sanfona são o centro do negócio aí. Vou usar um exemplo mais abrangente também. Piazzolla tem um concerto para quinteto,
Aham. É um concerto para orquestra sinfônica e quinteto de tango, Sim. solista. Feito antigamente, tinha um concerto grosso, período barroco, vários instrumentos, solando partes. Ou aquele concerto de Mozart, acho que para trompa, viola, fagote e oboé, não sei se é essa formação, mas tipo uma orquestra sinfônica grandona e 4 solistas. Então, zabumba, triângulo e sanfona é a célula principal e com ela, sozinha, você faz um forró. Em torno disso se coloca outras coisas que podem funcionar bem ou mal, ou pode funcionar melhor não, bateria, baixo, guitarra e não sei o que. Em torno disso, zabumba, triângulo e sanfona tem que estar lá. A zabumba é uma coisa condensada da percussão do pífano. A zabumba, como a gente toca no forró, ela tem uma baqueta e um bacalhau, que é aquela baqueta fininha que toca embaixo, fazendo resposta ou repique ou qualquer coisa assim. Chama de bacalhau porque parece que era uma espinha de bacalhau, tem toda uma história aqui, uma espinha grandona para fazer aquilo, não sei até quando Falando legalmente, procede. é como se fosse o caixa, né, da bateria. Isso. É a caixa da banda de pífano, que tá ali, como é que eu posso dizer, sampleada. Não é sampleada. E o que o prato faz, talvez seja mais ou menos o que o triângulo faz. Sim. O prato numa banda de pífano. A zabumba da banda de pífano, ela tem a zabumba grandona, a original e tradicional, ela tem a baqueta de cima e a pele de baixo é abafada com a mão. Sim. Então ela tem mais possibilidade de sons. A zabumba de forró tradicional, como a gente faz hoje, ela tem a baqueta de cima e o bacalhau. O bacalhau só tem um som e a baqueta de cima só tem um som fechado e aberto, a rigor. Claro, quanto mais virtuoso você for, você vai conseguir procurar possibilidades. A zabumba da banda de pífano, ela tem o som da baqueta aberta e fechada, com a pele de baixo abafada, e aberta e fechada com a pele de baixo solta. Possibilidade maior de sons, aí basta fazer a análise combinatória. A zabumba e o triângulo condensam a percussão do pífano. E a sanfona, junto com a voz, quando tem voz cantada, condensa o resto desse mundo aí, de tudo que é cantado e melódico. Um acordeão do tipo que eu toco, de 120 baixos, sem ser bissonoro, ou seja, sem ser um acordeão de 8 baixos, que também tem uma identidade particular, ele condensa todo esse resto aí, junto com a voz. Massa demais. E quais seriam as principais características, assim, para se fazer um forró? Bom, a primeira principal característica visível é os instrumentos característicos, né? Se você olha, sei lá, um grupo de tango, né? Que vai ter lá um bandoneon ou dois, um violino, um baixo e etc. Você já vai ver que aquilo não é um grupo de forró. Só essa primeira característica. Só essa estética, você já olha e vê os instrumentos característicos. Um triângulo e uma sanfona. O forró aí é uma outra questão. Talvez não seja um gênero específico, um ritmo específico, vamos reduzir um negócio assim também. Forró é um conjunto de coisas. E pode ser várias coisas dentro desse conjunto. Eu vou num forró, numa festa em que eu sei que vai tocar coisas relacionadas a um certo nicho estético. Ou eu vou num lugar, vou num forró de Arlindo, aí já é um lugar. Ou, sei lá, antigamente se dizia muito, vou num samba. E era um forró, na verdade. Era um forró. O samba, torrado. Torrado era pejorativo. Sim. Era muito pejorativo, anos 50, anos 40, tá entendendo? Forró é uma palavra que talvez veio ser usada para designar o que a gente chama de forró. Vou num forró. O samba dilatada também, né? Samba dilatada. Um samba latado. O que é uma latada? É uma palhocinha montada no meio de uma circunstância que pode ser para qualquer coisa. Tá tendo uma obra qualquer e a latada é onde os trabalhadores vão descansar, ou tá tendo uma colheita de qualquer coisa. E no meio da plantação lá tem uma latada, uma palhoça pequenininha. E muita gente até dormia, né, nessas construção, vamos dizer assim. Então fazia festa em algum momento. Precisasse fazer. Tinha uma cobertura, né? Vamos dizer assim, uma barraca mais organizada. Latada é uma espécie de palhoça. Então, o samba de latada, quando se dizia isso, eu vou num forró. Era o equivalente a dizer isso hoje. Muitas coisas não se faz mais no forró tradicional, de ritmos e gêneros específicos. Por exemplo, o samba, que era muito mais comum do que é hoje. E o samba tocado com essa instrumentação, ele tem características diferentes. Então, o samba de latada talvez fosse um samba tocado com instrumentos de forró, como se fazia numa latada ou numa palhoça, por exemplo. Com essa instrumentação você toca muita coisa, né? Mas hoje são coisas específicas. Shot, baião e variações, e arrasta-pé, que é a marchinha ou quadrilha. Toada, por exemplo, não se toca mais em forró. Ou ritmos meio que vem da história, da estética da banda de pífano, né? Só se toca isso, baião ou forró,
que pra mim, na verdade, é baião, e pra muita gente também. Vou explicar essa diferença já. Massa. Shot e arrasta-pé, marchinha. Cada um tem características. Então, a letra não tem, né? A composição ali da letra tem características? Muita importância. Talvez não tenha uma característica específica, porque a forma é livre. Aham. O sim, ritmo, a coisa rítmica, tem um padrão rítmico. O baião, o shot é como se fosse é uma marcha. sim. Aham. Baixo acorde, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum. Tô fazendo baixo da sanfona aqui, mas pode ser no violão. Baixo acorde, pum, pum. É uma marcha lenta. Se você acelerar, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tch, aí vai virar um arrasta-pé. Aham. Mais ou menos Que isso. massa, Ou uma isso marchinha. tá doideira, né? É uma marcha, não tem contratempo, não tem antecipação em contratempo, diferente do baião. Mas isso seria um subgênero? Tipo assim, falar do forró e seus subgêneros seria uma coisa certa? Mais ou menos isso. É porque eu não considero um forró um gênero, como, sei lá, você vai falar samba e tem, sei lá, partido alto, samba de enredo, samba de não sei o quê, não vou saber essa diferença porque não é meu mundo, mas talvez o samba tenha subgêneros de um jeito que se aplique mais do que no forró, no contexto do forró, na circunstância do forró. Eu não considero, a rigor, forró um gênero. Aham. Massa. Isso é Para massa. ter dentro dele subgêneros. Quem considera pode classificar isso de um jeito melhor. Eu não considero para fins práticos. Muitos teóricos e muita gente que escreve sobre isso do ponto de vista da etnomusicologia ou de outras coisas, talvez considere isso desse jeito. Eu, no mundo prático, não considero. Shot é um gênero, baião é um gênero que tem variações. É como se fosse o samba com variações. E o arrasta-pé é um gênero, ou uma marchinha junina que se faz quadrilha. Então, o certo de se falar seria quais são os gêneros do forró? Não faço a menor ideia de se é o certo ou Não, não. Não, mas assim, então, pra tu, o que é o forró se ele não é um gênero? Forró é um conjunto estético. Conjunto estético, que aí abrange o quê? Tudo. Comida, roupa, som, músicas, tá entendendo? Coisas que são relacionadas ao você fala e comidas juninas, né? Que tem gente que faz, vai ter pamonha, bolo de milho, uma fogueira, soltar bomba, traque, como a gente chama aqui, tá entendendo? É um conjunto estético que tem a ver com as festas juninas, né? Do mês de junho, que aí tem uma longa história ao redor disso. Nossa. Mas a coisa em comum a isso tudo é a música que é tocada nesse momento. É coisas do forró. Tá. Forró em geral. Você vai dizer, toca um forró e às vezes a pessoa vai tocar um shot, tá entendendo? Pra gente isso é uma coisa muito diferente. Talvez pra gente que não é daqui, tanto faz. E shot vai ser forró. Massa. Mas vamos falar das diferenças do shot, baião, arrasta-pé. Tem mais? Tem São variações os três, disso né? daí, mas, por exemplo, o shot, que eu já falei, não, a coisa principal, vamos dizer assim, que tem mais diferenças e que talvez seja mais difícil de tocar para quem não é daqui, ou de compreender, é o baião e suas variações. O baião, eu vou explicar de um jeito primeiro para quem é músico e lê partitura e vai se entender. Cocheia pontuada, semicocheia ligada a outra cocheia e uma cocheia final. E o ritmo é isso aqui. Pam, 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 tá. Então aqui está o pulso. E aqui é pam, 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 tam, tam, tam. Essa última cocheia não é acentuada. Aí é a primeira variação. Aí é uma variação importante. O chachado. O chachado tem a última cocheia como nota mais acentuada, que aí fica. O baião tradicional seria pam, pam, tá. E essa última cocheia é a acentuação do bacalhau, que nunca vai chegar a ser uma acentuação mais forte do que a baqueta de cima. Mas o bacalhau vai estar ali tocando mesmo enquanto as outras coisas estão acontecendo. Muita gente vai dizer que o forró como gênero, se considera ele como um gênero diferente do baião, tem uma batida diferente, porque o baião seria pam, 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 pam. E o forró seria tum, tum, tá, tum, 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 tá, tum, tum, tá, tum, 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 tá. Mais ou menos isso. Tem 1000 variações. Dentro do que chamam de forró, tá a célula do baião ornamentada. Só isso. Aí você falou da letra. É aí que ela entra. A quantidade de sílabas, e que isso vai me dizer se é cocheia ou semicocheia, é que vai fazer com que o zabumbeiro ornamente mais ou não. Nossa, olha isso. Sei lá. Antigamente, o que a gente chama de forró hoje, o que tradicionalmente, quem briga e diz que forró é uma coisa diferente do baião, antigamente chamavam o que é forró hoje de rojão.
Rojão, além de ser uma, como é que eu posso dizer, uma maneira de se declamar poesia, ou uma maneira talvez de se fazer poesia, é rojão o que a gente chama da palavra. Rojão é agonia, carreira, e se você vai perguntar, ó o Rojão, um poeta popular, pode ser que seja uma forma poética com mais sílabas. Sílabas em semicolcheia. Enquanto alguma coisa em colcheia, pra galera que não é músico e não lê partitura, se aqui eu tenho um pulso, é diferente. Então, Feira do Mangaio. E Baião, a música Baião do Rio Gonzaga. Tá em colcheia. A batida da zabumba muda. Por quê? A percussão tem que sustentar a melodia que está acontecendo. O zabumbeiro experiente vai saber o que fazer. Você não vai precisar explicar isso a ele. Vou tocar um baião ou um forró. Então você pode. Eu brigo, forró não é uma coisa diferente do baião. Aí vai chegar alguém, vai me ver chegar no forró que eu vou tocar e olhar pro zabumbeiro e dizer forró ou baião. Aí vai dizer, você considera diferente. Se eu não conhecer o zabumbeiro, pode ser que eu diga isso. A gente fica muito desconfortável tocando com um zabumbeiro que a gente não conhece, se ele toca de um jeito muito diferente. Então eu vou dizer, logo, antecipadamente, se eu vou tocar um negócio mais rojão, ou bem de rojão, para ele saber o que fazer. Eu desconfiado do zabumbeiro. É isso. Mas não que seja uma coisa diferente. Sim. O zabumbeiro experiente tem que saber perceber isso. Mesmo que ele não saiba explicar do jeito que eu estou explicando aqui. Então, para uma pessoa mais leiga, vamos dizer assim, tu explicaria nesse sentido do rojão, tipo, essa música aqui seria mais isso, e essa seria mais isso. Então, isso aqui que eu quero dizer é o rojão. É isso que tu falaria? O rojão é o que seria o forró, né? Tinha Sebastião do Rojão, um artista lá da minha cidade, Garanhuns, compositor, cantor, que ele cantava, não só rojão, obviamente, mas ele cantava aquele forró mais agoniado, com mais sílaba. Com mais sílabas, né? Então, a música ficava mais corrida, mais agoniada. A batida que você faria para um rojão ou para um forró, ela funciona para um baião mais com a melodia mais espaçada. O contrário não funciona. Você fazer uma batida de baião mais simples, menos ornamentado, para Feira de Mangaio, a música Feira de Mangaio. Vai ficar estranho. Sim. A percussão toda não sustenta a melodia que está acontecendo, ficam uns buracos estranhos. Fica meio xoxo o negócio. Sim. É por isso que eu digo, o zabumbeiro tem que fazer a ornamentação diferente. Um paralelo que eu faço com isso é tipo, bateristas de samba de referência, sei lá, o Wilson das Neves, falecido há poucos anos. Tocou com Chico Buarque, gravou com Dominguinho, gravou com muita gente, um baterista super experiente. Ele tocava samba de um jeito particular. Ele gravou muito com João Nogueira e sei lá, outros bateristas, Carlos Bala ou outros bateristas que tocam samba também, mas tocam de um jeito diferente. Faz o chimbal diferente, faz não sei o que diferente. É outro samba, é outro ritmo, é outro gênero, porque ele toca diferente. Não, ele só toca diferente. Então, o forró, a rigor, é um baião mais ornamentado, que ele vai sustentar melhor uma melodia que seja mais rápida, vamos simplificar assim. Sim. Essa melodia pode ser só melódica mesmo numa música instrumental, ou ela pode ter a ver com a quantidade de sílabas que tem a música e como essas sílabas são colocadas na música, porque a poesia, se numa época ela era feita dentro de uma forma específica, quanto mais a canção vai ficando livre, mais essa forma poética é livre. Você pode olhar para uma letra de uma música e não reconhecer naquilo uma poesia fechadinha. Pode ser um soneto e você reconhecer, ou não. Pode ser uma coisa livre. Então, isso fica livre para quem vai construir a música também. Massa. E o arrastapé? Então a gente falou de baião. A gente falou mais ou menos do shot, que não tem antecipação. O baião tem antecipação, que é isso daqui. Pam, aqui tá o pulso. Pam, pam. Esse segundo é antecipado em relação ao pulso. Shot não tem isso. O shot é pam, 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 pam. E o arrastapé. Pam, bam, bam, pam, bam, bam. É quase um shot acelerado. É no momento que a galera faz a quadrilha. Exatamente, o arrastapé é quadrilha. Quadrilha é um gênero de dança, né? É um gênero é de dança, principalmente difundido a partir da França e era uma dança nobre, né? Os nobres dançavam ornamentados e não sei o que, era uma simulação de uma corte e etc. E tem muitas quadrilhas de todos os tipos, de todos os gêneros que você imaginar no mundo da música erudita. Franz Liszt tem um grande galope cromático, que é uma quadrilha. E que é uma coisa muito mais virtuosística para se tocar do que para se dançar.
É bonito ver um pianista tocando o grande galope cromático de Liszt. Vocês Lá no procurem. Ibura tem muitas quadrilhas também. No Ibura tem. Mas dos As dois quadrilhas sentidos, tá? Nos dois sentidos. E nos A dois... quadrilha, eu acho quadrilha maravilhosa, principalmente a Em Brasília história que também. tem, né? Em Brasília tem muitas quadrilhas. Mas eu acho muito interessante o lance da quadrilha. Porque às vezes a galera associa só a dança, né? Quem tá de fora associa a dança, mas tem toda uma entretenimento, história, né? tem toda uma história, uma cultura ali por trás. E tem muita gente que reclama também das quadrilhas estilizadas, que é basicamente o que a gente vê hoje. Aham. Uma quadrilha de bairro que se organiza e não tem muito a ver com a quadrilha de quando eu era pequeno. Claro, o tempo passou e sinto muito. Você não vai conseguir voltar, não tem problema com isso, não. Tem gente que tem saudade e tudo bem, monta uma quadrilha tradicional, com o que você considera tradicional. Aí vai chegar um francês aqui, olha, isso é quadrilha? E vai dizer, não é tradicional. Ou seja, tem vários âmbitos de exigência que você às vezes acha que está dizendo. Essa quadrilha estilizada que tem no festival de quadrilha não tem nada a ver com a quadrilha que eu dançava na escola quando eu era pequeno. Aí vem um francês tradicional e diz, essa quadrilha que eu dançava na escola quando eu era pequeno não tem nada a ver com o que é quadrilha. Aham. Então as coisas mudam. Isso não é um cultural. problema, não. A questão é realmente você se colocar como referência de uma coisa que você não é, sem entender daquilo. E esses forró, Julinho, que veio... Eu não sei se veio depois do... Vamos usar pé de serra, mas não é o correto. Só para fins de forró comparação. É forró, só para fins de comparação. Mas forró é forró. Que a turma fala forró, não sei se é forró estilizado, se é das antigas, que é aquele boom depois que veio ali, mastruz com leite. Um bocado de gente. Limão com mel, né? Sim. Isso, como é que... Forró das antigas, pra mim, não é das antigas, porque eu sou antigo, os cabelos brancos, né? E eu me lembro de eu pequeno, eu vivia o início desse negócio, talvez. Então, pra mim, não é das antigas, quando começaram a dizer isso, né? Parou de ser forró estilizado e passou a ser forró das antigas, né? Mas ele vem um pouco depois dessa onda do... É final da década de 80, começo da década de 90. Porque o forró passou por alguns momentos. Aham. Vamos dizer assim, Luiz Gonzaga, o boom, né? Aí, uma coisa bem notoriamente diferente, e embora com as características originais e mais coisas, o trio nordestino, meados da década de 70 até a década de 80, e depois as coisas que mais contemporâneas a gente, com sopro, né? Jorge de Altinho, Genival Lacerda, Alcimar Monteiro e essa galera toda. Essa galera massa. Aí vem esse forró que a gente chamava, em um certo momento, forró estilizado. Rapidinho. Esse pessoal que tu citou agora, Genival Lacerda, Jorge de Altinho, Jorge de Altinho, eles já fizeram uma, eu vou falar assim, mudança no tipo de forró que a gente consumia, ou que pelo menos o pessoal consumia na época, né? Já teve uma mudança, né? Teve uma mudança na instrumentação, principalmente. Embora, vez ou outra, alguém apostava numa doideira que não vingou, sei lá, tem umas coisas que vira... Hoje é cult, ou é engraçado, né? Muita coisa que a Cisão fazia do jeito que ele gravava, com as baterias eletrônicas, que era uma coisa... Não chegava ainda a ser novidade, porque, sei lá, meados da década de 80, mas nesse mundo era novidade. E a Cisão sempre foi moderno, né? Ainda hoje. Mas isso não virou uma coisa digna de ter se tornado uma referência e ter se feito. E ficar sendo executado nos forróis. Jorge de Altinho, Genival Lacerda, uma galera dessa época também começou ou fez coisas nesse sentido, mas acabaram que não se tornaram coisas de referência. O que ficou de referência nesse, talvez, de Jorge de Altinho, Genival Lacerda e Alcimar, é os sopros, né? Sim. Trombone, trompete, sax, um triozinho de sopro que tem nas bandas. E Luiz Gonzaga não fazia assim. O trio nordestino não fazia assim. Isso realmente virou uma referência. E essa galera do forró, estilizado, também usa esse negócio. Dá uma pressão. É uma coisa das orquestras de baile que tinha, ou das bandas de cidade do interior que a gente ainda hoje tem aqui, uma tradição do Nordeste, especialmente Pernambuco. Qualquer cidade pequena talvez tenha uma banda com 120 anos, fácil, e bem documentada. 15 de novembro de Gravatá, do grande Adelson Silva é o mestre hoje, por exemplo, tem mais de 100 anos. E tudo bem documentado, a cidade cuida, na medida do possível, das bandas, né? Então, a questão é essa coisa técnica dos gêneros, de como se faz. O que se parece mais com o que é forró e o que se parece menos ou que não se parece, e usa o nome forró, nunca entendi por quê. Nunca entendi tecnicamente por quê. Como é que eu posso dizer? Para o mundo da publicidade, obviamente que a gente sabe por quê. Sim.
o que Machos com Leite começou fazendo e o que fez Machos com Leite se tornar como é que eu posso dizer? Abrir um caminho novo na estética é louvável, porque a gente escuta e sabe. Opa, isso, se não é Machos com Leite, é alguma coisa como eles faziam. Que é bateria fazendo isso e o baixo. Tem nada a ver com o que a gente chama de forró. Aham. Mas o que é que tem a ver? O lugar onde era feito, por quem era feito, a temática sobre o que fala, isso é nosso. E a gente reconhece isso. Do mesmo jeito que a gente conhece em João Gomes, Zé Vaqueiro, a galera mais contemporânea. E eu acho que aquela figura também do Zabumba, Triângulo e Sanfona que existia. Existia, não? Não. Machos com Leite tinha Zabumba, não sei se ainda tem. Mas, Juninho, tem uma pergunta Olha que aí. me veio agora. Se o forró, você disse que ele era uma cultura, então isso, um conjunto, né? Um conjunto de coisas. Isso aí entra como forró, então. Independente Entra dessas nesse variações. contexto, é por isso que eu estou dizendo. Eu não sou rígido em relação a isso, Uhum. tão rígido quanto pessoas que são talvez mais velhas do que eu. Eu tenho Sim. 35 anos, tá? Então Ah, você não é eu velho. não sou tão novinho, mas também que é isso. não sou tão velho. Por isso que ele não considera esse forró o forró das antigas, né? Das antigas não, porque eu vou arrumar provas contra mim. Mas a questão é, a gente daqui reconhece numa letra de Rita de Cássia, inclusive recentemente falecida, uma pessoa de referência, sei lá, A Saga de um Vaqueiro. Vou pedir licença para contar a minha história. Já começa, aí é uma coisa interessante. Saga de um Vaqueiro, a gravação para mim é a melhor de referência de Catuaba com Amendoim, que é uma banda desse mundo. Sim. Então veja bem, eu escuto essas coisas, eu escuto calypso. Isso aqui não é forró. Mas eu não tenho. Mas na verdade o músico não deveria ter esse tipo de preconceito, caso tenha. Sim, então, claro. a questão aqui não é falar mal da música, que é mal Não, feita, que é ruim, a gente não tem entender um nada a pouco ver. Você da pode até construção. falar se for um parâmetro de comparação que você queira, mas a gravação de Catuaba com Amendoim tem uns 8 minutos. É tipo a Triste Partida ou as coisas grandonas aí desse. Eu chorava de feliz. Essa música é linda, pô. Veja, para quem não conhece, vou pedir licença para contar a minha história. Primeiro verso da música, que tem 8 minutos. E a história de João de Calais, príncipe francês, que era contado pelos cegos na feira. Cego Aderaldo, existem gravações disso, e muito antigas, inclusive. Um cego que tinha uma super memória e cantava na feira com um berimbau ou com marimbau. E você escuta aquele som comparado com o som dos grupos de música antiga europeus, música antiga ou música antes do barroco, né? A música modal, o jeito de cantar é completamente... Isso é uma coisa perdida, não existe hoje mais de um jeito tradicional, mas existem muitas documentações desse tipo de coisa. A história de João de Calais, contada por um cego, cantado na feira, é a saga de um vaqueiro. Mesma coisa. Só que João de Calais, o príncipe francês, a história, ou qualquer outra história contada por um cego na feira aí nessa época, e que as pessoas paravam para ouvir, era uma crônica social de uma certa coisa, que poderia ser de uma coisa que já passou, uma história europeia que ele sabe, ou uma coisa que estava acontecendo, um cordel. Então é uma crônica social. Sim. A saga de O Vaqueiro é isso. Mesma coisa. Só que ela é colocada por muita gente no ambiente da vulgaridade. Sim. Por quê? Porque Rita de Cássia, compositora dessa música, compôs muitas coisas que são sucesso nesse mundo do forró estilizado. E porque existe toda uma estética relacionada a isso e que vão considerar ruim ou vão considerar inferior, etc, etc, com um juízo de valor de que o forró tradicional, pé de serra, é superior. Não sei se isso procede de ser superior. É característico. Tem uma ligação muito mais importante com o povo em relação a essa coisa da publicidade. Só isso. O pessoal que faz mais sucesso, que toca, vai fazer um show no palco grandão, show de luz e não sei o quê, e tá fazendo sucesso nos streams, nas rádios, não sei se ninguém escuta rádio hoje, é porque alguém pagou. Só isso, alguém com dinheiro pagou. E o trio Pé de Serra famoso na sua cidade, no seu lugar, e que é famoso ali naquela região, não vai ter esse dinheiro. Só que o negócio existe, nunca deixou de existir. Tem uma ligação com o povo, com o que é feito e que vem do povo. Sim. Como é o maracatu, como é o cavalo marinho, como são essas coisas, né? A gente reconhece uma coisa particular do que é nosso.
como nordestino, como povo nordestino, como povo de um lugar, mesmo nessas coisas, do forró estilizado, do forró das antigas ou de outras coisas. Embora o ritmo... Forró universitário. Forró universitário aí não, é outra história. Porra, conte mais. O forró das antigas, ou que muitas vezes chamam de vaneirão também, que varia o ritmo, a letra da música, o jeito de cantar, o jeito de se vestir, de onde o pessoal que toca na banda, que é o cantor, vem, isso tem uma ligação com o que é nosso. Muita coisa disso tem uma ligação apenas com a publicidade, com alguém que chega e tem dinheiro e vai fazer uma grande propaganda daquilo. E é só isso. Por exemplo, a última polêmica com o Flávio José, reclamou lá em Campina Grande, é simplesmente isso. Flávio José talvez seja a nossa referência viva mais importante do forró hoje. Exatamente. E, tipo, Ele era considerado o rei do shot, né? ele gravou muitos shots, principalmente a coisa de Acioli Neto, que pronto, a coisa de Acioli toca, Pronto. né? Toca na... Se não Meu toca na Deus do ferida, céu. se não toca na ferida, toca na cicatriz. Na Né? cicatriz. E- Que é pior do que tocar na ferida. Às vezes é pior, porque ela tá lá quieta, né? Não tem pra que mexer. Mas Flávio José virou uma referência. A maneira que Flávio José faz o shot, a batida da bateria, com a galera que tocava aqui e gravava com ele, a maneira que a Zabumba faz, que o baixo faz, Toninho Tavares no baixo, Quartinha na Zabumba, tudo característica, às vezes o Wellington, eu acho que Zé Mário gravou com ele, Genaro na sanfona quase sempre, como é que dizer, o sine qua non, que é sem o qual não existe, do forró de Flávio José, essa galera. Ou eles inventaram isso, né? Que era a galera que também gravava com Alcimar Monteiro, com o pessoal, que é uma outra construção também. Mas o rei do shot é possivelmente, a maioria das músicas dele de sucesso, ou se não todas, são shot, né? Ele tava em Danilo Gentili por esses dias, e Danilo Gentili apresentou ele assim, o rei do shot. O rei do shot. É. Isso aí, tomara que Danilo Tava ele e a Gentili filha saiba o dele que é lá. shot. É. Se ele não sabe, alguém explica. Não, mano, foi Mas é só ridícula uma a coisa entrevista. engraçada que eu tô dizendo. Eu acho que ele sabe, e talvez não seja importante ele saber. Não E tem pra quê. E é ridículo essa entrevista, porque tem uma hora... Ridícula como assim? Tipo assim, o cara não sabe. Claramente Danilo Gentili não sabe de nada o que tá acontecendo ali. Pra gente é irritante, né? Pra É, gente que é não, baixinho. Mas pra galera de lá irritante. seja legal. Pra mim foi irritante. Teve um momento que tinha uma cozinheira lá. E a minha cozinheira é nordestina. O que é que você preparou aí? Aí Que a mulher legal. faz munguzá, canjica, não sei o que e tal. Aí ele pediu, o Flávio já pediu um munguzá e começou a comer. Aí ele comendo, aí Danilo, toca Tarek Mariola aí. Aí ele... Como assim? Poxa, que bicho mal educado. E ele comendo e ele terminou de comer assim, engolindo rápido e começou a cantar, enfim. Mas essa questão do que aconteceu com o Flávio José, pra muita gente que não sabe, entende tecnicamente, é importante até explicar de como Sim. funciona um show, como é que tem que montar um palco, como é a coisa da montagem dos instrumentos. Possivelmente ele teve que avisar a ele, diminui teu show, porque ia ter quem era Gustavo Lima depois. Possivelmente uma estrutura muito maior, então tem que diminuir o show para ter tempo ali de montar as coisas de Gustavo Lima, e Gustavo Lima sim fazer o show dele completo com todos os sucessos, com todas as coisas montadas de sample, etc. Fogos, Que tem que ter. pirotecnias e Exatamente. tudo mais. A rigor, o contrato tá ali. Se Flávio José quisesse encher o saco disso, encheria. E ia brigar com 1000 políticos, nunca mais ia tocar em Campina Grande, como retaliação. Isso acontece, tá entendendo? Mas aí ele falou ali pro público. Talvez ele nem tivesse a intenção disso ser viralizado do jeito que viralizou. Mas a questão é que isso acontece o tempo todo. Com artistas menores em detrimento de artistas grandes. Isso é uma coisa importante de falar, porque São João de Caruaru, no palco principal, a gente que é músico sabe disso o tempo todo, e tem um ditado que todo mundo fala: brasileiro não gosta de arte, gosta de famoso. A pessoa que está famosa e que aparece muito é a pessoa que todo mundo quer ver, Sim. sem criticar coisa nenhuma do que aquela pessoa faz. Então, vai ter um show cuja atração principal naquele dia é um desses sertanejos que está na moda e que é famoso. E antes dele colocam vários grupos tradicionais, ou até pessoas que têm um certo nome, Alba Ramalho, Alceu Valença. Nenhum desses vai ganhar de um sertanejo famoso que está na moda. Todos os dias, na programação de São João de Caruaru, no palco principal, tem algum desses grandões da moda. A galera que vai ali assistir, a maioria vai querer ver o famoso. Sim. E vai ficar morgada, se não vaiar, isso é muito comum,
o artista que tá ali no palco, pra ele acabar o show rápido e chegar a hora do famoso. Tanto faz se é uma banda de pé de serra qualquer, ou se é o Barramalho, ou Geraldo Azevedo. Eu trabalhei com o Geraldo Azevedo, ele já foi vaiado, porque ia ter Zezé de Camargo e Luciano depois. Nossa. Interior da Bahia. Gente. Mas onde Isso é uma coisa pouco na aqui? Bahia, interior da Bahia. Aham. Tá entendendo? Claro. Geraldo Azevedo tem facilmente uns 30 sucessos, que todo mundo vai conhecer. Fagner tem uns 40 sucessos que todo mundo vai conhecer. O Barramalho nem se fala. Além de ter um show excepcional, de serem profissionais de alto nível. Alto mesmo. A gente é músico. A gente sabe observar essas coisas. Muita daquela galera que vai ali, e não é por culpa deles, eles não criticam a música nesse sentido. Eles vão pra ver o artista famoso e ponto final. Aham. Então, a curadoria de quem faz isso ou é muito amadora e muito ruim, ou ela é desonesta. E ela quer realmente que isso aconteça. E por isso bota um famoso desses do mainstream todos os dias. Tem que ter um dia que seja só a galera que traga um certo público específico. E que não tenha ninguém desse mundo super famoso, porque isso organiza, desequilibra o processo completamente. Isso não acontece. Em qualquer festa grande isso vai acontecer. Todos os dias tem alguém super famoso. Nas cidades grandes tem tradição de São João. Campina Grande, Caruaru, um bocado de cidade no interior da Bahia, tem São João bem organizado. Sempre tem alguém super famoso e isso organiza o processo todinho. E esse super famoso é isso que eu falo. Não é só o fato deles não terem e não carregarem coisas relacionadas à nossa tradição de festa junina. Isso é uma coisa pra gente muito importante e quem não é daqui talvez não compreenda esse sentimento direito. Sim. Mas é que é uma música e é uma estética e é um mercado completamente construído pela propaganda paga. Apenas isso. Sim. Não tem um reconhecimento do que é nosso e que se liga ao que é tradicional nosso. Isso é desrespeitoso. Tá entendendo? Não tem um mínimo compromisso. Quando não é falso. Você falou do forró universitário, é uma outra história nesse mundo, embora cai na sorte deles também terem entrado nesse mundo de ficar famoso. Sim. Tá entendendo? E que não é daqui. Ninguém daqui vai botar. Alguém daqui de Recife monta um grupo de forró e vai dizer, a gente faz forró universitário. Ninguém usa essa nomenclatura aqui. Tá entendendo? É uma coisa de quem não é daqui. Eu queria muito até fazer uma pesquisa depois, porque eu acho que o inverso me parece que não acontece. Não. Por exemplo, você vai pro Centro-Oeste ali, os festivais de sertanejo, por exemplo, eu acho que o pessoal não deve encaixar o forró, assim, o que seria lá. Zero. Porque eles estão preservando por aquilo que é deles, assim, em N sentidos, eu acho. Aí eu fico meio nessa, assim, o que é que tem... Qual é a real intenção? Será que é lotar mesmo, assim? Entre aspas, trazer essa coisa. Somente isso. Um show de Elba Ramalho, vou dar um exemplo aqui básico. Um show de Geraldo Azevedo não deve custar 10 ou 20% de um show de um sertanejo mediamente famoso. Não precisa ser um super sertanejo. Gustavo Lima é um nome que eu conheço. Talvez se eu ver a cara dele não saiba quem é. Eu também não, velho. Mas eu sei que ele é muito famoso porque é um nome falado o tempo todo. Eu tenho certeza que um show dele não vai ser menos do que uns 800 mil reais ou 500 mil reais, talvez. Sim. O show de Geraldo Azevedo não é 20% disso, possivelmente. E Geraldo Azevedo paga pelo menos o dobro a cada músico que trabalha com ele do que alguém que trabalha com Gustavo Lima, sem nenhuma dúvida. Importantíssimo falar sobre isso. Então entenda que este show de Gustavo Lima vai custar 500 mil reais por algum motivo que, não sei, ele é que tem que se explicar se for o caso dele achar necessário isso. Porque a galera que trabalha com ele vai estar ganhando mal em relação ao que deveria ganhar. Muita gente não sabe disso. Que uma banda super famosa desse tipo de música, que a gente que é músico, em comparação com uma coisa que a gente consuma e que a gente vai considerar complexo, vai ser uma música simples ou simplória. Mas a galera faz muito show, tem uma super estrutura e paga mal aos profissionais que estão ali. Em comparação com um artista como Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Fagner, gente da nossa tradição, que tem uma história absolutamente impecável nisso daí, vai pagar bem melhor ao moço que trabalha com ele. Nossa, Isso é pesado. Já teve confusões com cantores daqui também, do Nordeste. Não só do lado de fora, não. Mas cantores grandes, assim, com o nome daqui, tipo... Vou falar o nome não, mas enfim. Que já tiveram problemas com isso. Essa galera do forró universitário, que tá... Já teve problemas com isso, vários problemas e tal.
Inclusive na justiça. O grande público não sabe como funciona isso. Atrás dos palcos, né? E outra coisa, não é assim. É claro que tem suas particularidades. A música sertaneja tradicional ou a música sertaneja desse mundo da coisa da publicidade por dinheiro também tem particularidades. Eu toco sanfona e a galera que toca sanfona e é especializada nesse processo é difícil, tem particularidades e tudo mais. Mas, sei lá, um sanfoneiro bem preparado que vai tocar o repertório do show de Fagner, que vai tocar o repertório de Elba Ramalho, melhor ainda. Quem toca com Elba Ramalho? Rafael Meninão. Sanfoneiro de excelência e de referência. A galera se aproveita, a galera desse nicho do sertanejo e dessa coisa dos famosos, que não é uma música super complexa de se tocar. Se o músico achar ruim o cachê, tchau, vai-te embora pra casa e a gente arruma outro baterista aqui na plateia. Meu Deus, Juninho. Acontecia isso, eu não tô exagerando não, com essas bandas do Pará na época que fazia sucesso, Calypso, não sei o quê, o percussionista brigava, sei lá, não faz muito tempo quando a banda Calypso existia, nem sei se existe ainda com Joelma, que o moço ganhava, sei lá, R$300 o show, o que é uma coisa sem sentido, mesmo na época. O cara achou ruim, arrumou uma briga com o produtor, porque as condições de trabalho eram ruins, porque o hotel que ele tava era ruim e o hotel que o artista tava era super bom. Ele disse, beleza, toma tua passagem, vai pra casa. Ali mesmo achava outro percussionista e seguia a viagem. Não tô exagerando não, a história é essa. Total. Elba Ramalho não vai poder fazer isso. Talvez possa, porque aí vai ter uma galera que vai ter um repertório bem preparado, mas Elba Ramalho, vamos supor, é claro que não tem nada a ver. Agora é uma situação simulada. Elba Ramalho brigou com o Rafael Meninão e disse, vai-te embora, a gente vai achar outro sanfoneiro aqui pra fazer. Não é assim. O repertório é mais complexo. Chico Buarque briga com Cristóvão Bastos, o pianista. Vamos arrumar... Não é assim. Total. Que funciona. A música exige uma preparação bem mais complexa. Então, veja que esse mercado traz, como é que eu posso dizer, incidentalmente valoriza uma falta de preparo geral nesse processo. As coisas não podem ser complexas, não podem ser complicadas, não tem uma harmonia muito complicada, porque tanto é complicado tocar, como subentendem que o interlocutor final não vai assimilar o que é mais complexo do que aquilo. Né? Eu estou dizendo de um jeito bonito, que o produtor lhe chama de burro quando ele diz, não vamos fazer segundo, quinto, primeiro, Ré menor, Sol, Dó, vamos fazer o Sol, Dó. Esse Ré menor aí é demais, vai enlouquecer o ouvido da galera. E eu digo, isso é verdade. Eu quando era moleque, eu toquei numa banda de forró estilizado desse meio aí, e teve uma gravação que arrumaram com um cara famosão aí, um produtor do Ceará, nem me lembro o nome dele, e não tenho nada contra ele, absolutamente. E a gente gravava 4, 5 arranjos da mesma música. Do mais elaborado ao mais simples. Ele sempre escolhia os mais simples, como os melhores. O que pra gente não fazia sentido. E depois eu, com 15, 16 anos, pouco depois entendi. Faz sentido por quê? A galera pra quem ele direciona isso, ele chama de burro. Ele diz, você não vai compreender o que é mais complexo do que isso. Isso pra mim, depois que eu entendi isso, pra mim soa minimamente desrespeitoso. Eu vou oferecer para as pessoas o meu melhor trabalho. Sim, exatamente. E não o meu pior trabalho. E Tá você entendendo? entender que todo mundo ali não vai entender. Como assim? E mesmo que tenha um ou Exato, outro que entenda, é feito uma aula de instrumento em grupo, tá entendendo? Que é uma coisa meio complicada, mas se existe uma prerrogativa de que alguém que seja um pouco mais experiente vai ajudar o outro. E é assim que o negócio funciona, tá entendendo? Que as pessoas vão falando umas às outras, aquilo é bom e não sei o que, etc, tá entendendo? Como acontece em vários nichos culturais, tá entendendo? Agora, uma coisa que eu não consigo entender é como começou essa confusão. Eu vou falar confusão, mas talvez a palavra nem seja essa. Do sertanejo se intrometer nas festas tradicionais da gente, assim, no São João, por exemplo. Tá ligado? Talvez seja o se colar colou, né? A galera sai pelo Brasil procurando um show, aí uma certa empresa de produção que ganha a licitação para fazer um evento é a mesma empresa de produção que empresaria esse bocado de sertanejo. É alguma empresa de abrangência nacional, etc, tá entendendo? Que vem de uma galera que tem dinheiro, que é o Sul e Sudeste e Centro-Oeste, talvez, nesse nicho, tá entendendo? É onde gira uma quantidade maior de dinheiro e é onde a galera quer fazer acontecer as coisas, né? Só que o critério é muito mais ganhar dinheiro. Tudo bem, ótimo.
Não é ruim ganhar dinheiro. Mas falsificar um negócio para ganhar dinheiro é que é ruim. Né, foda, velho. Né? Ó, vamos falar um pouco de São João, as festas tradicionais. Quais são as principais festas tradicionais, assim, associadas ao forró? Aí já entra numas coisas mais, como é que eu vou dizer aqui? Não é da minha alçada É, técnica, não, mas a gente né? pode Mas falar da minha como- vivência é o seguinte, da minha vivência, de quando eu era pequeno, que ia pro sítio de tio Oscar. Aham. Meus parentes que foram escutar isso, obviamente vão lembrar. Tio avô da minha mãe, e Madinha Lia, a esposa dele, irmã da minha avó, já falecidos. A gente ia pro sítio de Madinha Lia, tio Oscar, e fazia uma pamonhada, que era o quê? Era um sítio grande que tinha muitas coisas, muitas culturas, muitas lavouras de várias coisas, mas perto da casa tinha uma plantação de milho para a festa de São João. Então plantavam milho, tem uma música São João do Carneirinho, Luiz Gonzaga. Eu plantei meu milho todo no dia de São José. Plantava o milho no dia de São José para dar sorte. Aham. Quando chegasse perto de São João, você estava colhendo o milho. A gente ia ajudar a colher o milho e fazer as comidas de milho. Para de noite ter um forró. Uhum. Me lembro disso tranquilamente, era a minha infância. E a gente ia, todo mundo dormia no sítio e era isso. Pra gente criança era uma beleza, né? Fogueira e não sei o quê. E pra mim ver um sanfoneiro, assim. Acho que foi a primeira vez que eu vi de perto uma sanfona grande profissional numa festa num sítio, lá de Marinha Lia. E hoje eu sei que o dono daquela sanfona que também estava tocando talvez fosse um profissional. E se não era somente profissional, ele tocava muito para ganhar dinheiro. Mas nunca, nem sempre isso foi uma coisa comum. O músico que tocava numa festa tradicional assim, ele era alguém que tinha uma sanfona e juntava com alguém que tinha uma zabumba que tocava, Aham. e tocava tão bem quanto profissional, mas não era um requerimento técnico você ser profissional e viver daquilo. Aham. A pessoa que era profissional e vivia de música era alguém o mais virtuoso do que o normal e via que poderia ganhar dinheiro com aquilo. Era uma exceção. A regra era agricultor, alguém dali que tocava. Isso era o comum, isso era o forró, ninguém reclamava e todo mundo achava bom. Uhum. A festa de junho era isso, dia 23, 24, fazia fogueira, fazia comida de milho, fazia um forró, e o forró era a noite toda, né? Até quase o sol nascer. O sol se pôr, acende a fogueira, forró, É. e era isso. E a quadrilha da escola, quando eu era pequena. A gente dançava uma quadrilha que era a suíte de quadrilha Luiz Gonzaga, daquele disco da capa preta, Quadrilha Juninas. Aham. Um discão, eu me lembro de tia Beta, a minha professora, botando um disco na radiola, a gente saindo na quadrilha, tem 1000 fotos de eu na minha infância dançando essa quadrilha. Eu e minha irmã, a gente estudou na mesma escola da primeira à quarta série, ela é mais nova do que eu. Eu me mudei para Recife na altura da quarta para quinta série, que hoje é quinto, sexto ano. E era dançar a quadrilha. E dançar a quadrilha vestido a caráter, né? Com a roupa, aquela roupa que ainda hoje eu não entendo e muita gente não diz que era o contrário. Pessoas mais velhas do que eu dizia que a quadrilha antigamente era diferente já do que era a quadrilha da minha infância. Que era uma calça com remendo, camisa xadrez, um chapéu de palha assim, que era o contrário disso. Uhum. Na festa junina, na festa de junho, o matuto, ele vai botar a melhor roupa. Aham. E as melhores coisas, não vai botar uma roupa remendada. Essa construção meio Mazarope, tá entendendo? É uma coisa caricata, Sim. caricaturizada, tá entendendo? que a turma usa Mas até hoje. era isso. Festa junina e forró, meu pai sempre gostou de forró, meu avô tocava sanfona, era amador, mas tocava, então sempre se ouvia forró o tempo todo lá em casa. E qualquer lugar do interior, não era só no São João que tinha forró, esse tipo de coisa. Tinha o tempo todo. Mas o obrigatório era no São João. Exato. E era forró. Em muitos lugares se fazia, fechava uma rua, fazia uma palhoça nessa rua, ia ter forró e show de forró. Vamos dizer assim, que era a coisa anterior a esses grandes shows. Caruaru, Campina Grande, isso era muito comum. Você chegar existia numa rua palco, né? e não era um palco grandão da prefeitura, Aham. de governo. E as coisas funcionavam. Obviamente que não tem mais cabimento ser só isso hoje. Mas a tradição de festa junina da minha infância, da minha memória, que é o que eu posso falar da minha experiência, é essa. E depois de eu começar a tocar. Tocar Também, Mas aí isso já vai seguir pros- de outro jeito. já vai pros grandes palcos, né? Mais ou menos. Mas assim, a mesma ideia e a mesma história, só que com organização mais capitalista. Por isso que eu Vamos sempre dizer assim. procuro, quando eu saio, a minha experiência com São João é meio parecida com a tua. Eu já saí um pouco do interior, porque eu sou da capital, aí a gente não tinha a plantação do milho, mas a gente comprava o milho na Ceasa. Uma mão de milho. Uma mão de milho, exatamente.
E aí a gente tinha que raspar, fazer as comidas, tudo isso. E era uma coisa mais de comunidade ali no Iburu de Baixo. Ficava a rua toda, cada um com uma fogueirinha na porta. A gente assando E milho. quadrilha também. E quadrilha. Eu falei sério naquela hora. Eu Tinha sei. Sim, eu sei, quadrilhas as quadrilhas mesmo, de bairro que tem dos aqui. Os bairros. campeonatos, existiam campeonatos E de ainda quadrilha. tem um festival de quadrilha, tem Tudo isso. empresas produzindo. E uma outra coisa característica, mesmo que é uma, obviamente, que não tem nada de diferente ou de importante, mas uma coisa que na minha memória é, quando a gente chegou aqui em Recife, que a primeira vez vai ter uma festa junina, e a gente aqui em Recife, meu pai comprou um saco de milho, a mão de milho, Aham. e minha mãe vai fazer canjica e pamonha, como? No liquidificador. Corta o milho e vai... A pamonha e a canjica era tipo, eu queria ralar o milho, Aham. mas eu era pequeno, eu ia machucar a mão, porque era num ralador Aham. que você fazia. Uma chapa de metal lá, e fazendo surinho com prego, dependendo de como era o seu capricho, ficava mais bem feito. Coado na arupemba. Aquela peneira de palha, Sim. se fosse coado. E milho, leite de coco e pronto. E tudo feito, Aham. obviamente. Então, a coisa da pamonha e da canjica, do liquidificador, aquilo, e, sei lá, de tarde, a gente no apartamento, e quando eu vim morar aqui, o barulho do liquidificador, e já olhando na televisão, e cadê a fogueira, e cadê as coisas que a gente saía pra ver, tá entendendo? Isso era uma coisa diferente pra mim, nesse início. Pra gente era mais normal, As mas eu tinha esse sensações contato. e os cheiros, tá entendendo? Das coisas. Também tem isso. E tu, Suelen? Teu São João é isso, quadrilha. Quadrilha, trabalhar. Foi ele que Quadrilha disse, viu? Não diferente. fui eu, não. Com uma quadrilha diferente. Mas era isso mesmo. Eu ia ver quadrilha nas escolas. Tinha muito, assim, tinha muito. Tinha nas escolas e tinha nas quadras. Nas quadras Sim. do bairro tinha. Então a gente Que o ia pessoal ver. ensaiava, né? Ensaiava. Eu vou cometer Tinha- a deselegância de pegar o meu telefone aqui pra fazer tudo uma bem. coisa Aqui muito a gente- especial. Você pode tudo. Porque eu quero fazer uma coisa que você odeia. Eu quero tirar uma foto de você nesse lugar para as pessoas saberem como é que você fica na técnica. Ah, tá bom. Obrigada, viu? Deixa eu botar minha balaclava. Não, tô brincando. Ela vai. Eu vou botar. O editor vai botar aqui agora a foto de Suelen. Suelen. Eu já quis botar uma câmera pra ela. Não, aí já é Pedaço demais, daqui. já é demais. Aí Ela já é gosta demais, de ficar né? Eu reclusa. sou Lombardi. Entendeu? Lombarda. Isso, Lombardi. Sou só É a uma nova. E muita gente vai saber quem era Lombardi, não. Esse cuidado, vê se pode É dizer verdade, que tu é né? velha. Já tá passando. Quem é a outra voz que não aparece? Não sei, acho que não tem, né? Tinha o Sombra, do ratinho. do Né? ratinho. Do ratinho. Então, e locutor de rádio, né? Quem conhece a cara de Geraldo Freire? Pouca Eu gente. conheço. Pois Não, é, cara. Geraldo Freire. Mas foi bem, tinha isso. E eu ia pra Caruaru também, de ônibus, né? A Lu vai Isso. Eu E ia na aqui- pra Caruaru discussão. tocar. Aí eu ia. E o legal também dessas festas é que, eventualmente, eu não sei se no São João, mas eventualmente nessa época de junho, que geralmente tem as festas das comidas aí, as comidas gigantes, aí a festa da Isso, canjica. O maior bolo de milho, O do maior- não sei o que, o maior não sei o que, a maior fogueira lá A em maior Caruaru, aí fogueira, tinha a maior é. fogueira. a maior Agora, não sei o olha, quê. eu já Legal. fui pra um São João quando eu era muito criança. Não vou falar pequena, não, porque todo mundo vai dizer, mas você continua. Não. Menorzinha. Eu já ouvi muito isso e já estou, olha. E aí o pessoal fez aquele chafariz, soltava tudo que. Algumas coisas que são proibidas hoje, inclusive eu vi balão. Balão. E É. meu avô faz aquele, ainda mais recente assim, meu avô pega uma jante de bicicleta e bota um monte de busca-pé Pra ficar rodando. pra ficar rodando. E ele acha aquilo maravilhoso e a gente achava maravilhoso. E ele fazia quando eu era, sei lá, já adulta. Algumas cidades do Ele interior tem uns espetáculos que faz com busca-pé, que a galera Aham. faz com ruetes, ele fica rodando e não sei o quê, 1000 queimaduras, todo mundo tem um arroio, tem uma queimadura. de 1000 busca-pé. queimaduras, é isso. Uma vez eu acendi o busca-pé desse, não sabia o que era, não sabia que era a gravidade. Que é feito num bambu assim, tá entendendo? Aham. Tem um furo assim. E ele sai correndo, é um mini foguete descontrolado. E aí ele entrou dentro de casa. Aí meu avô parou com o pé assim e botou pra fora. Não era dos grandes, tá entendendo? Mas poderia. O máximo, o mais chato era a fumaceira dentro de casa. Era. Não ia causar um grande acidente, a não ser que batesse numa pessoa. Mas, tipo, tem uma galera especializada que, tipo, faz mesmo. E ele sai rodando, voando mesmo. Era bonito isso. Eu lembro que quando era pequeno, a propaganda da Globo de São João tinha uma cena assim que era uma rua cheia de busca-pé. Hoje, obviamente, é um incentivo a incêndio. Né? É Então, incêndio, exatamente. Hoje a gente já não tá pode. caminhando pra isso, assim, né? Devagarzinho. Eu lembro. Até as fogueiras a galera tá querendo em já... zona urbana é muito complicado, fogueira. Eu digo isso muito. Meu pai é eletricista, então acontecia muita questão da galera acender uma fogueira embaixo de um poste.
Aí, Aham. né, galera? Não E pode. aí, fio, pronto. Já deu a confusão. É. Eu acho massa, velho, o São João. Eu também. E eu digo a todo mundo. Né? É a melhor época pra quem toca acordeão. Era uma outra coisa que eu queria falar também, que aí é o trabalho do músico. Boa. Sobre o trabalho do músico, não só no São João, mas o músico em geral. Sei lá. Eu toco sanfona. E eu vou dizer assim, em muitas circunstâncias eu digo acordeon. Aham. E num trabalho acadêmico escrito, eu faço questão de escrever acordeon simplesmente para fins de tradução. Sim. Sanfona não é um preconceito, eu digo sanfona também. Sanfona é um instrumento que a rigor é outra coisa. É um negócio que em Portugal chama viola de roda. Aham. Em alguns lugares, e em alguns lugares chamam sanfona. Sim. O que eu toco é um acordeon. O tronco de tradução é a palavra acordeon. Por que chamam sanfona? É uma mistura de confusões aí que aconteceram. Então, eu digo sanfona também para me referir ao acordeon, mas toco sanfona ou acordeon e toco forró também, porque nasci dentro desse meio e eu toquei com gente de forró, com um bocado de gente famosa aqui, eu toquei muito tempo com Cristina Amaral, toquei com Rogério Rangel, toquei com a irmã Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, toquei com Silvério Pessoa, nosso atual secretário de Cultura. Trabalhei gravando com muita gente do forró, tá entendendo? Aquele disco de homenagem a Cioli Neto. O disco de Acioli, por exemplo, que foi uma produção conjunta com muita gente. Aham. Muito, muito bom aquele disco. Bom, muita coisa. Mas não toco só forró. Aham. Não trabalho só com forró. E faz muito tempo que eu toco muito mais outras coisas do que forró. Sim. Mas não é o comum. Eu sei que eu estou dentro de uma exceção que está diminuindo ainda bem chamar isso de exceção. Quando eu comecei a tocar profissionalmente, era muito mais comum achar um sanfoneiro que lesse partitura. Hoje, a galera lê. Isso é uma coisa importante para se gravar, para mil questões. E um sanfoneiro, acordeonista, que tem experiência com alguma coisa que não seja do forró. O sanfoneiro que só toca forró, no São João, ele vai tocar muito. É aí que ele vai ganhar dinheiro. Agora tá todo mundo querendo sanfoneiro para datas específicas, tá entendendo? Sim. E é difícil. Um sanfoneiro ali pra Porque tocar o uma cara hora. desenrolado de que forró. chegue. Só ele. Mais ou menos isso. E é por isso que a gente tem que preservar a nossa cultura, porque tem essa galera aí que só toca... Também, se tem a galera que só toca, por exemplo, o cara que toca sax e que não é profissional, só toca no carnaval. Ali ele ganha um dinheirinho a mais e beleza, e resolve o problema dele. Não precisa ser o virtuoso, que ele não vai viver disso. Ele toca no carnaval. Aí você, não, mas não é profissional. Meu amigo, mas se não for por essa galera, você não vai ter uma orquestrinha no seu bloco. Não vai Se ter só problema. existisse a Spock Frevo Orquestra e a orquestra de Ademir Araújo e a orquestra de Duda, com músicos excelentes, tá entendendo? Você não ia ter a sua orquestrinha tocando aí no seu bloco. É assim que funciona o mundo. Tem a galera que toca muito mais no forró e às vezes até que só toca no forró, que só toca no São João. E ganha o seu dinheiro e tá tranquilo, tá entendendo? E vai suprir a necessidade de exigência de que alguém que queira um trio de pé de serra. Mas tem um sanfoneiro que às vezes por exemplo, tô usando sanfoneiro que é meu mundo, que ele só toca forró e sente uma grande necessidade financeira ao longo do resto do ano. É um problema? Não, mas às vezes o cara sente uma necessidade de fazer outras coisas, de tocar outras coisas e não tem muito uma vivência com isso. Gira em torno disso, agora menos do que antes, um grande preconceito com a coisa de estudar formalmente. Eu sou professor no Conservatório Pernambucano de Música, ensino sanfona lá e ensino forró. Não ensino música erudita, a escola italiana, não. Eu ensino forró também, ensino música popular, coisas no âmbito da música popular. Você chega lá para estudar, você vai aprender forró também. Você vai estudar técnicas que vão lhe ajudar a tocar forró, ou tocar melhor forró se você já toca. Forró agora você nasce aqui no ambiente onde ele está sendo feito, estudando no conservatório ou não, ou formalmente ou não. Se você quiser tocar, você vai tocar. Tem questão com isso. Mas o músico preparado para executar alguma coisa no seu instrumento, ele vai ter muito mais possibilidades de trabalho. Então, se você lê partitura, se você tem contato com outros tipos de música, em que o acordeão também pode estar incluído choro, por exemplo, aqui no Brasil, você vai ter uma gama de trabalho maior e possibilidade de ganhar dinheiro. Entendeu? Às vezes no meio do forró é preconceituoso em relação a isso também, né? O sanfoneiro que lê partitura, o sanfoneiro que estudou, ele é mais... Ele não consegue tirar a música de ouvido, que é
Coisas nada a ver. É. Um desconhecimento. É feito o analfabeto que não sabe ler dizer que é ruim saber ler. É uma experiência que ele não tem e não consegue comparar. E depois que tem, não consegue não ter. Aham. Para saber que a comparação não faz sentido. Exatamente. Então, a pessoa que diz que ler partitura é ruim, que estudar música é ruim, que estudar harmonia é ruim, se ele não sabe, porque não fez, é uma opinião completamente inválida. Não tem validade e não tem lógica. Massa. Então estude, galera, pra você tocar Se o ano puder e todinho. tiver a oportunidade, estude. Não é ruim, é bom. Não vai desaprender e nem nada do tipo. Ô, Julinho, aqui no Recife a gente tem o Passo do Frevo, certo? Tem alguma coisa nesse sentido voltado ao forró? Veja, o Passo do Frevo tem uma... como é que pode dizer? Uma missão que é um pouco diferente do que seria o equivalente ao Cais do Sertão, que é o museu aqui. O Passo do Frevo funcionam nele muito mais... como é que eu vou dizer? Trabalhos para além de ser um museu de mostrar coisas, por mais interativo que seja. O Cais do Sertão não tem tanto isso quanto o Passo do Frevo. O Passo do Frevo sempre está tendo curso, sempre está tendo conversa, sei lá, mesa redonda, sempre está tendo coisa que até saem da alçada do frevo, mas tem uma relação com isso. Sempre é um centro de estudos, né? O Cais do Sertão não necessariamente. Inclusive é uma crítica que eu gostaria de fazer, que isso poderia ser melhorado. Poderia ter aula lá de música, né? Não só recreadores, que são importantes, mas aula de música como tem no Passo. Um curso de harmonia para arranjadores de frevo, por exemplo. Aí poderia ter um curso, isso é muito importante, um curso de iniciação musical para quem já é músico e não sabe ler partitura. Isso é muito legal. Com músicos de forró, tá entendendo? Poderia ter, tá entendendo? Mesmo no nosso meio, eu sou do meio e eu posso falar isso. O Cais do Sertão é uma coisa excepcional, você visitar é muito legal, mas não tem muita coisa além disso. Se tem uma coisa muito escondida. Não chega ao público como chega a partir do Passo do Frevo. O Passo do Frevo. É porque ele é só um museu mesmo, né? Mais ou menos isso. Isso já é muito importante. Sim. E se o Passo do Frevo fosse só um museu, também já seria muito importante, porque é uma coisa a um nível de qualquer grande museu do mundo. Sim. E em modernidade, em tecnologia, mas além disso, tem um estúdio de gravação, tem estúdios de ensaio, tem salas para ter oficina, tem sala de aula de dança preparada, bem preparada, ou seja, tem toda uma estrutura para pesquisa e documentação de música, já que frevo é música e dança. Forró também é. Então o Cais do Sertão deveria também, no mínimo, ter essa estrutura também para esse tipo de coisa. Deveria ser. Porque... É o que se espera, especialmente quando você compara com o Passo do Frevo, né? Sim. Então é isso, né? É isso, Acho que Julinho. deu pra gente tirar algumas dúvidas e esclarecer mais Que bom. o que é o forró. Tomara que eu não seja preso quando esse negócio for exibido. Nada. Nem processado. Pelo menos a gente vai ser junto, né? Pronto. Não é uma coisa solitária. Eu não, Não, falo mas por você é mais vocês. neutro. Vale por você, só ele nem aparece, mas ele Nem já aparece. garantiu que você vai aparecer. Isso. A foto que eu tirei já apareceu. Sinto muito. Obrigado pela presença, viu, Julinho? Eu que por agradeço. esclarecer isso pra gente. Eu vou trazer, não vou sei lhe se eu aperrear esclareci. mais. Eu falei das minhas experiências. Exatamente. Né? Porque cada um que queira ser dono da história e a história já nasceu antes de você se dizer dono. Total. Mas... Estou falando das minhas experiências, da minha vivência, da minha visão e de como eu calculo as coisas, já que eu vivi, vivo e também estudo o assunto. Sim, mas é uma opinião muito válida. Eu acredito que Toda sim. opinião é válida, não É verdade, Sueli. É verdade. E você que tá aí, querendo vir aqui pro Nordeste e curtir nossas festas, procurem as festas tradicionais, procure o Cais do Sertão. Pra dar uma Exatamente, visitada. porque o sertanejo você vai ver no Brasil todo sem muita dificuldade. Venha para Caruaru e vá para Alto do Moura e vá por palco pequeno lá da e vá ver os pés de serra nos lugares, tá entendendo? É isso que é bom. Agora que você entende melhor a diferença entre shot e baião, arrasta-pé, o forró das antigas não, né? Sim, o forró estilizado O em forró geral. estilizado em geral, aí você já tá ligado, você vai curtir melhor aí o São João, não é isso? Espero que sim, eu vou curtir. E é isso. Pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. É Noise Podcast. Você bota É Nós e adiciona o Y no final. Aí fica É Nós Podcast. Aí a gente vai estar em todo lugar. YouTube, nas plataformas digitais de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Eu acho que é Apple Podcast também.
E é isso. TikTok, Kawaii, no cu, a gente tá, não posta muito, mas tamo lá. E é isso. Como é que tá a tua rede social, Julinho? Júlio César, acordeon, tudo junto, Tudo sem junto. acento. E acordeon com N de navio no final. Boa. E é isso. Segue o Julinho lá. E é isso, galera. É nóis.